Capítulo 1. O cheiro de pólvora e maresia. Você já sentiu aquele silêncio que grita, aquele que avisa que alguém vai morrer, e ninguém, absolutamente ninguém, vai discar 190. É um silêncio pesado, úmido, que se mistura com o cheiro de maresia que vem do porto do Recife e trava a garganta de quem mora no subúrbio. Às 3 da manhã, o asfalto da periferia não pertence ao cidadão nem à lei. Ele pertence aos donos da noite. E naquela madrugada de sexta-feira, os donos da noite tinham um endereço certo. Anderson Silva, o Júnior, tinha 19 anos. Ele não era um nome nos jornais ainda. Era só um moleque magro, de canelas finas, que carregava no joelho esquerdo a cicatriz de um tombo de bicicleta que tomou quando tinha 10 anos. Naquela noite, ele vestia a sua camisa favorita, uma surrada do Santa Cruz, e estava debruçado sobre a mesa da cozinha. O que ele estava fazendo? Júnior colecionava álbuns de figurinhas de Copas do Mundo antigas. Ele passava horas colando os promos que trocava no mercado. Um otimismo ingênuo de quem achava que, se completasse o álbum, a vida faria sentido. Ele acreditava que o esforço vencia o CEP. Coitado. O som começou baixo. O motor de 2 carros parando no final da rua. As luzes apagadas. Depois, o som de botas pesadas batendo no chão batido. Júnior não teve tempo de esconder o álbum. A porta de madeira compensada não foi aberta. Ela foi estilhaçada. 3 homens entraram. Não usavam farda, mas se moviam como se estivessem em uma missão oficial. Usavam capuzes pretos, mas o brilho nos olhos era de quem não precisava se esconder de ninguém. Os vizinhos ouviram. É claro que ouviram. Em um bairro de casas coladas, você ouve o vizinho suspirar. Imagina ouvir uma porta sendo arrombada. Mas ninguém acendeu a luz. Ninguém puxou a cortina. Esse é o pacto do medo que o Estado impôs ao Nordeste. Se você não vê, você não é o próximo. O silêncio da vizinhança é a ferramenta mais afiada de um carrasco. Júnior foi arrastado pelos cabelos até o quintal, onde o cheiro de terra molhada se misturava ao medo que exalava dos seus poros. Ele não gritou por socorro. Ele sabia que o socorro não viria, porque o socorro era quem estava segurando o braço dele. Um dos homens, um sujeito de pescoço largo, que os arquivos mais tarde identificariam como Homem do Capuz, chutou as pernas do garoto. Júnior caiu de joelhos sobre as figurinhas que tinham voado da mesa. O executor não disse uma palavra. Ele apenas tirou um objeto do bolso. Foi um som metálico, seco, que cortou a noite. Clac! O som de um isqueiro Zippo sendo aberto. Era um isqueiro de prata, com uma gravação personalizada. Uma caveira usando uma boina e o ano 1998 cravado no metal. O homem acendeu um cigarro. A chama iluminando por um segundo o cano da pistola 9mm que ele segurava na outra mão. Ele deu uma tragada lenta, soprou a fumaça no rosto de Júnior e, com a mesma calma de quem apaga uma lâmpada, puxou o gatilho. Foram 12 disparos. 12. Todos na nuca e nas costas. Não foi um confronto. Foi uma execução sumária. O corpo de Júnior tombou sobre a terra, a camisa do Santa Cruz ficando preta de sangue. Mas o ritual não tinha acabado. Antes de saírem, o homem do capuz se agachou. Ele tirou 2 moedas de R$1 do bolso e as colocou, com cuidado cirúrgico, sobre cada um dos olhos de Júnior. Era a assinatura. O pagamento ao barqueiro? Não. Era um recado para quem encontrasse o corpo. Essa morte teve um dono. Essa morte teve um preço. Enquanto os carros arrancavam, deixando para trás o cheiro de pólvora e a poeira baixando, o silêncio voltava a reinar.
Mas para entender como o Estado transformou policiais em carrascos pagos, a gente precisa voltar para onde o sangue começou a regar o asfalto. Capítulo 2. Os justiceiros e o mito da limpeza. A sociedade aplaudiu quando os primeiros corpos apareceram, porque disseram para ela que aquilo era faxina e não assassinato. Nas rádios AM dos anos 80 e 90, o discurso era um só: bandido bom é bandido morto. O apresentador gritava, batia na mesa, e o cidadão de bem, cansado de ser assaltado no ponto de ônibus, balançava a cabeça em concordância. O que ninguém dizia era que o critério para decidir quem era bandido era o tamanho da carteira ou a cor da pele. Manuel Silva, o pai do Júnior, é um homem de 54 anos, com as mãos grossas de quem passou a vida levantando parede. Ele tem os olhos permanentemente vermelhos. Um cansaço que não sai com sono. Manuel não é um militante. Ele é um sobrevivente. Todo domingo de manhã, ele cumpre o mesmo ritual. Ele pega a bicicleta do filho, aquela que Júnior usava para ir ao trabalho, e a põe com uma flanela velha. Ele faz isso como se o filho fosse voltar a qualquer momento para usá-la. Manuel sabe que não vai, mas o polimento é a única coisa que mantém a sanidade dele no lugar. Ele se lembra de quando o Esquadrão da Morte começou a ser visto como herói no bairro. Os comerciantes locais, donos de padarias e pequenos mercados, estavam fartos de pequenos furtos. Eles começaram a fazer uma vaquinha. Não era muito. Era o dinheiro da cervejinha dos policiais que faziam a ronda. Dá um jeito naquele moleque ali, cabo, eles diziam. E o cabo dava. O problema é que a limpeza começou a se expandir. O que era um jeito em um ladrão de galinhas, virou um negócio lucrativo de extermínio por encomenda. O cabo Severino Amaro, conhecido como Cão de Fila, era o rosto desse sistema. Um policial reformado de 42 anos, com uma tatuagem de um salmo bíblico no antebraço, que ele fazia questão de cobrir com a farda. Ele era o cara que os comerciantes chamavam para resolver problemas. Severino não via o que fazia como crime. Ele se via como um saneador público. Ele limpava o que o sistema jurídico, segundo ele, deixava passar. Mas Júnior não era bandido. Júnior era uma testemunha inconveniente. Ele tinha visto algo que não devia numa noite de quarta-feira. Uma entrega de pacotes em um galpão perto do quartel. E no mundo dos justiceiros, o erro de uma testemunha é estar viva. Manuel me contou que, meses depois da morte do filho, ele estava catando papelão perto do lixão que fica nos fundos do batalhão da PM. Entre os restos de fardas velhas e papéis queimados, ele encontrou algo que o sistema esqueceu de destruir. Um caderno de capa preta. Manuel não sabe ler muito bem, mas ele reconheceu os números. Era uma lista de nomes escrita à mão. Valores ao lado de cada nome. E, no rodapé de uma das páginas, um nome que fez o sangue de Manuel congelar. O nome do juiz da comarca local. Ali, naquele caderno sujo de lama e cinzas, estava a prova de que a morte não era um ato de heroísmo isolado. Era uma folha de pagamento. A sociedade achava que estava pagando pela segurança, mas estava financiando uma máquina de moer gente pobre. Os justiceiros não estavam limpando as ruas para o cidadão. Eles estavam limpando o caminho para os seus próprios negócios. O problema de dar a alguém o poder de decidir quem vive é que em pouco tempo o preço da vida vira uma questão de conveniência. Capítulo 3. A engrenagem do extermínio. Não era um grupo de justiceiros amadores. Era uma franquia da morte, com CNPJ invisível e apoio institucional. O Esquadrão da Morte do Nordeste não operava no caos,
Eles operavam na ordem. Eles tinham logística, tinham setor de inteligência, tinham armamento desfiado e, acima de tudo, tinham a caneta dos peritos e delegados. Era uma empresa de serviços fúnebres, onde o cliente nem sempre sabia que tinha contratado o serviço, até o tiro ser disparado. A técnica da desova era uma ciência. Eles nunca matavam e deixavam o corpo no mesmo lugar. Se o crime acontecia em Recife, o corpo aparecia em um canavial em Goiânia, ou atravessava a fronteira para a Paraíba ou Alagoas. Por quê? Para travar a jurisdição. O delegado de uma cidade dizia que não era problema dele. O da outra cidade dizia que o corpo veio de fora. Enquanto a burocracia brigava, a prova apodrecia sob o sol do Nordeste. E quando não dava para esconder o corpo, eles fabricavam o confronto. Você já leu essa notícia 1000 vezes. Suspeito reage à abordagem e morre em troca de tiros. Mas se você olhar os laudos que a doutora Helena Barros, uma promotora que tentou peitar o sistema, conseguiu resgatar, a história é outra. No caso de um jovem morto meses antes de Júnior, a versão oficial dizia que ele disparou 6 vezes contra a viatura. A perícia técnica, aquela que os amigos do esquadrão não conseguiram abafar a tempo, mostrou que a arma plantada na mão do rapaz estava tão enferrujada que o gatilho nem sequer se movia. A vítima não deu um único disparo. Ela foi executada de joelhos, com as mãos na cabeça. Mas o jornal do dia seguinte estampou: PM elimina elemento perigoso. O esquadrão se organizou como o que hoje chamamos de milícia, mas com uma diferença: eles eram o próprio Estado. O dinheiro da cervejinha dos comerciantes do capítulo 2 tinha evoluído. Agora, eles cobravam taxas de segurança de bairros inteiros. Eles controlavam o gás, a internet clandestina e, principalmente, o silêncio. Se um policial não quisesse participar, ele era transferido para o interior, ou em casos de teimosia, virava estatística em um assalto que deu errado. Lembra das moedas sobre os olhos de Júnior? Aquilo não era um toque artístico. Era o código de faturamento. Uma moeda indicava que a execução foi paga por um civil, um comerciante ou fazendeiro. 2 moedas significavam que o alvo era especial, uma queima de arquivo ou vingança pessoal de alguém de dentro da corporação. Era assim que eles sabiam quanto cobrar e a quem prestar contas no final do mês. Eles se sentiam intocáveis. E tinham motivos para isso. Os peritos que chegavam na cena do crime eram os mesmos que bebiam com os matadores nos fins de semana. O sindicato do crime tinha ramificações que iam do pátio do batalhão até os gabinetes com ar-condicionado na capital. Eles criaram um ecossistema, onde a verdade era uma mercadoria cara demais para ser vendida para gente como Manuel. Só que eles ficaram tão confortáveis que começaram a matar gente que o sistema não podia ignorar. E foi aí que o castelo de cartas balançou. Capítulo 4. O teatro da impunidade. Sabe o que é mais assustador que um assassino à solta? É saber que quem deveria algemá-lo está segurando a lanterna para ele enxergar a vítima. A gente cresce acreditando que a justiça é cega, mas no Nordeste dos anos 90 e 2000, ela não era cega. Ela era cúmplice, sentada na primeira fila, aplaudindo o espetáculo de sangue. Quando o Esquadrão da Morte percebeu que o sistema não era um obstáculo, mas um guarda-costas, a matança deixou de ser escondida e virou um método de gestão. Doutora Helena Barros, uma promotora de 38 anos, que já não conseguia dormir sem o gosto amargo do chiclete de nicotina na boca. Sabia disso melhor que ninguém. Ela olhava para a pilha de processos na sua mesa e via um padrão que ninguém mais queria enxergar.
Não eram erros. Eram sabotagens. Você já tentou montar um quebra-cabeça, onde alguém rouba as peças mais importantes, toda vez que você vira as costas? Era assim que a doutora Helena se sentia dentro do Ministério Público. O caso mais emblemático dessa engrenagem foi o sumiço das 40 submetralhadoras de dentro de um batalhão de elite. 40 armas pesadas, capazes de furar blindagem, simplesmente evaporaram do depósito de evidências. O registro de entrada estava lá, mas o de saída era um borrão de café ou uma assinatura ilegível. Quando Helena pediu a perícia das armas, que supostamente foram usadas em 5 execuções em Olinda, a resposta que recebeu foi um silêncio burocrático que durou 6 meses. Quando as armas finalmente apareceram, elas tinham sido limpas com solvente industrial. 0 DNA, 0 digitais. O sistema tinha acabado de lavar as mãos, literalmente. Mas o teatro precisava de figurantes. E os figurantes eram as testemunhas. Ou melhor, as testemunhas que não chegavam vivas ao tribunal. Helena tinha um caso pronto. Um ex-informante do esquadrão, que decidiu abrir o bico em troca de proteção para a família. Ele ia depor na terça-feira. Na segunda, às 8 da noite, ele foi encontrado num terreno baldio, com a boca cheia de formigas e 7 tiros de calibre .40. A munição oficial da polícia. O recado era claro. Quem fala, morre. E quem deveria proteger quem fala, está ocupado demais olhando para o outro lado. Você acha que a mídia ajudava? Pelo contrário, o circo era alimentado por programas policiais que passavam na hora do almoço, entre um comercial de móveis e uma receita de bolo. Apresentadores com vozes de trovão batiam na mesa e chamavam os matadores de anjos da guarda da sociedade. Eles criavam o clima perfeito. Se um jovem era executado com 12 tiros na nuca, a manchete no dia seguinte não era sobre o crime, era sobre a suspeita de que ele tinha roubado uma galinha 10 anos atrás. A narrativa era construída para que você, sentado no seu sofá, sentisse um alívio sádico. -1, eles diziam. E você acreditava. Helena Barros guardava na gaveta debaixo da sua mesa, escondida atrás de maços de cigarro derby, uma lista de 3 nomes. Eram 3 testemunhas que morreram num intervalo de 24 horas antes de seus depoimentos em casos diferentes, mas ligados ao mesmo grupo de policiais. O primeiro foi um borracheiro que viu o carro da PM entrando num canavial com um preso e saindo vazio. O segundo, um vigia de rua que anotou a placa de um carro civil usado em desovas. O terceiro era um próprio policial, um recruta que não aguentou o peso da consciência. Todos viraram estatística de latrocínio ou confronto com desconhecidos. Como é que 40 armas somem de um batalhão e ninguém é preso? Como é que um investigador infiltrado é descoberto em menos de uma semana? A resposta é simples e dói. O infiltrado não foi descoberto. Ele foi entregue. Alguém lá de cima, com a farda passada e as medalhas brilhando no peito, pegou o telefone e avisou ao cabo Severino. Tem um rato na sua cozinha. O papel dos políticos locais, nesse teatro, era garantir que o orçamento da segurança continuasse fluindo para as unidades mais produtivas. E produtividade, naquele contexto, era medida em corpos no chão e silêncio nas ruas. Helena começou a notar que toda vez que chegava perto de um oficial de alta patente, o seu computador no gabinete sofria uma pane técnica, ou seus arquivos eram movidos para uma comarca no interior, a 600 milhas de distância. Você consegue imaginar a solidão de uma mulher tentando derrubar uma parede de concreto com as próprias unhas? Helena Barros estava exausta. Ela via as mães das vítimas, como o Manuel Silva, chorando nos corredores.
e não tinha o que oferecer. O sistema tinha criado uma blindagem perfeita. O delegado dizia que o inquérito sumiu. O juiz dizia que a prova era insuficiente. E o perito dizia que o projétil estava danificado demais para comparação balística. Mas no meio desse caos planejado, debaixo de uma montanha de processos de 1000 páginas que ninguém tinha coragem de ler, um estagiário de direito, um garoto que ainda acreditava em heróis, encontrou algo. Não era uma arma, nem um vídeo, era um recibo. Um pedaço de papel térmico, quase apagado pelo tempo, perdido entre as notas fiscais de manutenção de viaturas. Aquele recibo não deveria estar ali. Ele ligava a compra de um lote específico de munição, a mesma que estourou a cabeça do Júnior no capítulo 1, diretamente ao gabinete de um homem que todos diziam ser intocável. O fio, que se puxado com força suficiente, traria abaixo não apenas os homens de capuz, mas os homens de terno que pagavam a conta. Helena sentiu um frio na espinha. Ela sabia que aquele recibo era a sua sentença de morte ou a sua única chance de justiça. Mas a pergunta que não saía da sua cabeça era: quem mais sabia da existência daquele papel? No teatro da impunidade, o roteiro é escrito para que o vilão saia pela porta da frente, enquanto a plateia ainda está distraída com o sangue no palco. Capítulo 5. O Estado é o sócio. Esqueça a ideia de policiais agindo por conta própria, como se fossem justiceiros solitários em busca de uma ordem utópica. Isso é roteiro de filme barato. No mundo real, aqui no chão batido do Nordeste, a morte era uma política de Estado não escrita. O Esquadrão da Morte não era um tumor no corpo da polícia. Ele era o próprio sistema imunológico, treinado para eliminar qualquer um que ameaçasse os negócios dos donos da cidade. Para entender o tamanho do buraco, a gente precisa falar de terra. No interior, o extermínio era a ferramenta preferida para a grilagem. Se um líder comunitário ou um pequeno agricultor estivesse no caminho de uma nova estrada, ou de uma fazenda de cana-de-açúcar de um deputado, o esquadrão era acionado. Não era sobre segurança pública, era sobre valorização imobiliária. O cabo cão de fila e seus homens recebiam a ordem, faziam o serviço, e em troca, o político garantia que aquele batalhão nunca seria investigado. Uma mão lava a outra, e as duas saem sujas de sangue. O financiamento dessa máquina de moer gente era criativo e perverso. O dinheiro não vinha só da cervejinha que o comerciante do bairro pagava para o policial limpar a praça. Isso era o troco do pão. O grosso do dinheiro vinha de verba pública desviada, contratos superfaturados de manutenção de viaturas, compra de coletes que nunca chegavam e desvio de combustível. O dinheiro, que deveria estar protegendo você, estava sendo usado para pagar o bônus de quem ia te matar se você visse o que não devia. O dono da cidade, vamos chamá-lo assim, porque mesmo hoje, o nome dele faz as pessoas baixarem o tom de voz no Recife. Era um homem que transitava entre assembleias legislativas e jantares de gala. Ele apertava mãos. Mas era no gabinete dele que as listas eram validadas. Se o esquadrão decidia matar um elemento perigoso, eles precisavam da luz verde. E a luz verde vinha com uma contrapartida. Eu te protejo na corregedoria, e você resolve esse problema para mim naquela fazenda. A conexão era tão profunda que o Esquadrão da Morte era usado para eliminar adversários políticos em plena luz do dia, mascarando tudo como crime passional ou assalto que deu errado. Você já se perguntou por que certas investigações contra poderosos nunca avançam? Não é incompetência, é medo. O investigador sabe que se ele puxar o fio certo, ele não vai encontrar um criminoso comum no final. Ele vai encontrar o seu próprio chefe,
ou o governador, ou o juiz que assina os seus mandados. Helena Barros descobriu que o esquema ia além da proteção mútua. Era uma franquia. O modelo de extermínio Estado nas capitais era exportado para o interior com manual de instruções e tudo. Como plantar uma arma fria. Como intimidar a família da vítima. Como subornar o legista. O Estado não estava falhando em combater o crime. Ele estava terceirizando a violência para manter o controle social. E o controle social era mantido pelo terror. Quando o esquadrão matava um líder comunitário, eles não queriam apenas silenciar uma voz. Eles queriam traumatizar uma geração. Eles deixavam o corpo em locais públicos, muitas vezes com sinais de tortura, que nenhum ser humano deveria suportar. Era uma mensagem visual. Olha o que acontece com quem desafia o sistema. E o sistema, nesse caso, tinha CNPJ, tinha farda e tinha foro privilegiado. Um dos casos que Helena encontrou nos arquivos mortos foi o de um vereador de oposição que começou a denunciar o desvio de verbas da merenda escolar. Em 2 semanas, ele foi abordado por homens de capuz na frente dos filhos. Não levaram o relógio, não levaram a carteira. Levaram a vida dele com um tiro de precisão a 200 metros de distância. O laudo da polícia? Crime sem autoria conhecida. Mas o isqueiro Zippo deixado no local, aquele mesmo detalhe que a gente viu no capítulo 1, dizia exatamente quem tinha assinado o serviço. O financiamento também passava por empresas de segurança privada. Policiais na folga trabalhavam para essas empresas, que por sua vez eram contratadas pelo governo para vigiar prédios públicos. Era o ciclo perfeito da corrupção. O Estado pagava a empresa pagava o policial e o policial matava em nome do Estado. Tudo dentro de uma legalidade de fachada que enganava apenas quem queria ser enganado. A pergunta que martelava na cabeça de quem ousava investigar era: se o governador sabia, por que ele não parava? Ele não parava porque o esquadrão era útil. Eles faziam o trabalho sujo que a lei não permitia. Eles limpavam as estatísticas de pequenos furtos através do cemitério, e isso gerava votos. O cidadão médio, apavorado pela violência urbana, não perguntava como a criminalidade tinha caído no seu bairro. Ele apenas agradecia aos heróis de farda. Mas a verdade é que o governador não podia parar a máquina, mesmo se quisesse. A essa altura, o Esquadrão da Morte já tinha se tornado maior que seus criadores. Eles tinham informações comprometedoras sobre cada juiz, cada promotor e cada secretário. Eles não eram mais apenas os cães de guarda. Eles eram os donos do canil. E quando o sócio majoritário, o Estado, tentava renegociar o contrato, o preço era pago em sangue. O sistema tinha criado um monstro que se alimentava de impunidade. E agora, o monstro estava com fome de novo. Capítulo 6. O dia em que o céu caiu. A verdade não veio por uma investigação brilhante, daquelas que a gente vê no cinema, com luzes dramáticas e música de suspense. Ela veio porque eles ficaram gananciosos. Eles ficaram tão confortáveis na sua redoma de vidro que começaram a morder a mão de quem os alimentava. O pacto de silêncio, que parecia eterno, começou a rachar quando o dinheiro parou de ser suficiente, e o ego dos matadores começou a exigir mais do que apenas cervejinha e gratidão. Tudo desmoronou por causa de um detalhe que parecia insignificante lá no capítulo 2. O caderno de capa preta. Lembra dele? Aquele caderno que o Manuel, o pai do Júnior, encontrou num lixão perto do quartel. Na época, parecia apenas uma lista de nomes marcados para morrer. Mas quando a doutora Helena Barros finalmente pôs as mãos naquela relíquia, o mundo dela girou. O nome do juiz local,
o Dr. Arnaldo Cavalcante, não estava lá como um alvo. Ele não era uma vítima que sabia demais. O nome dele estava no rodapé de cada página, ao lado de uma porcentagem. 15%. O juiz não era o caçador, nem a caça. Ele era o contador. Ele recebia uma fatia de cada execução, paga por comerciantes e grileiros de terra. Cada corpo, com moedas sobre os olhos, significava um depósito na conta de uma empresa de fachada, em nome da esposa do magistrado. A justiça não estava apenas vendada. Ela estava cobrando ingresso para o massacre. Mas o golpe de misericórdia veio de onde ninguém esperava. De um sobrevivente milagroso. Um rapaz chamado Tiago, que levou 3 tiros no peito e foi jogado num canavial, mas a bala não achou o coração. Ele rastejou por 2 quilômetros do barro, sentindo o cheiro de cana queimada e do próprio sangue, até ser socorrido por um caminhoneiro que não tinha rádio para chamar a polícia. E isso salvou a vida dele. Tiago viu o rosto do homem que puxou o gatilho. E ele não estava de capuz. O depoimento de Tiago foi o rastilho de pólvora. Ele descreveu o executor com uma precisão aterrorizante. O pescoço largo, a tatuagem de um salmo bíblico no antebraço e, principalmente, o objeto que ele usou para acender um cigarro enquanto esperava Tiago morrer. Um isqueiro Zippo de prata, com uma caveira de boina e o ano 1998 gravado. Quando a doutora Helena Barros ouviu aquilo, ela sentiu um estalo na mente. Ela se lembrou de uma foto que viu na mesa do Coronel Mota, o comandante-geral da PM, durante uma reunião de rotina. Na foto, o coronel estava jovem, sorridente, segurando aquele exato isqueiro durante a formatura de um treinamento de operações especiais clandestino em 1998. O isqueiro não era um acessório, era um troféu institucional. Era a prova de que cada execução, cada moeda sobre os olhos, cada vida interrompida, tinha a bênção do alto comando. A doutora Helena não esperou. Ela sabia que se hesitasse, o isqueiro sumiria, o Tiago morreria de complicações no hospital, e o caderno seria incinerado. Ela acionou a Polícia Federal, passando por cima de toda a hierarquia estadual. Foi uma operação de guerra. Quando as viaturas pretas cercaram o batalhão e a casa do Coronel Mota, o clima era de incredulidade. Os policiais locais apontaram armas para os federais. O Estado estava em guerra consigo mesmo. Dentro da casa do coronel, eles não acharam apenas o isqueiro. Acharam um arquivo pessoal, com fotos de cada uma das 200 execuções. O Coronel Mota colecionava as mortes como se fossem álbuns de figurinhas. Os mesmos que o Júnior colecionava na cozinha antes de ser morto. Mas o horror real veio no depoimento de um dos cabos capturados. Um homem que quebrou em prantos assim que a algema fechou no pulso. A gente não matava por justiça, ele disse, com a voz trêmula. A gente matava por esporte. Nos fins de semana, a gente fazia a aposta de quem conseguia o tiro mais difícil. Era um safari humano. O céu caiu sobre o Nordeste naquela semana. As prisões aconteceram diante das câmeras. O juiz Arnaldo foi algemado saindo do fórum. O coronel Mota saiu de cabeça baixa, escondendo o rosto com a mesma farda que ele usou para autorizar massacres. O país parou para ver os heróis sendo revelados como monstros mercenários. A sociedade, que um dia aplaudiu a faxina, agora desviava o olhar, envergonhada de ter alimentado a besta. Mas o que as câmeras não mostraram foi o que aconteceu quando as luzes se apagaram e o circo mediático foi embora. No silêncio das celas especiais, os acordos começaram a ser feitos. O sistema é um organismo vivo. Ele sabe quando precisa sacrificar um membro para salvar o resto do corpo. O coronel e o juiz sabiam demais para serem deixados à própria sorte.
E enquanto o povo celebrava o fim do Esquadrão da Morte, as engrenagens silenciosas do poder já estavam trabalhando para garantir que aquela queda não fosse definitiva. A verdade tinha aparecido, sim, mas a verdade, no Brasil, costuma ter um prazo de validade bem curto. Capítulo 7. O silêncio dos canaviais. Eles dizem que o monstro morreu. Dizem que a Operação Ígia e as prisões do início dos anos 2010 limparam a polícia e trouxeram uma nova era de direitos humanos. Mas se você olhar bem para as estatísticas de hoje, se você andar pelas mesmas periferias onde o Júnior morava, vai ver que o monstro não morreu. Ele só trocou de farda. Ou melhor, ele tirou a farda e vestiu um terno de consultoria de segurança privada. Onde estão os líderes do Esquadrão da Morte hoje? O Coronel Mota, depois de alguns anos em prisão domiciliar e uma batalha jurídica que durou uma década, foi reintegrado à reserva. Ele recebe o salário integral, pago pelo seu bolso, caro espectador. Ele mora numa casa de praia, desfrutando da brisa que ele negou a centenas de jovens. O juiz Arnaldo Cavalcante foi punido com a aposentadoria compulsória. No Brasil, o castigo para um magistrado que lucra com a morte é receber o salário integral para ficar em casa descansando. É uma piada de mau gosto, mas ninguém está rindo. As mães das vítimas, como Manuel Silva, agora são idosas. Manuel não mora mais na mesma casa. Ele foi ameaçado tantas vezes que precisou fugir, deixando para trás a bicicleta do filho e as memórias que ele tanto polia. Ele vive em uma cidade pequena, com um nome falso, olhando por cima do ombro toda vez que um carro preto reduz a velocidade perto dele. Para Manuel, a justiça não foi uma vitória, foi um exílio. Ele sabe que os homens que mataram seu filho continuam soltos, mudando de nome, mudando de cargo, mas mantendo o mesmo instinto. O ciclo não para, ele se transforma. Os antigos esquadrões da morte evoluíram para as milícias modernas. A lógica é a mesma. O controle do território através do medo, a cobrança de taxas de proteção e a execução sumária de quem se opõe aos negócios do grupo. No Nordeste, os canaviais continuam sendo o cemitério preferido da impunidade. O vento que balança as folhas verdes ainda carrega o cheiro de pólvora que nunca se dissipa totalmente. E aqui está o detalhe que vai fazer você perder o sono hoje. No mês passado, um corpo foi encontrado em um terreno baldio na periferia de Maceió. Um jovem de 20 anos, sem passagens pela polícia. A versão oficial diz que foi um acerto de contas do tráfico. Mas quem encontrou o corpo viu algo que não saiu no jornal. Sobre cada um dos olhos do rapaz havia uma moeda de R$1. A mesma assinatura, o mesmo ritual, o mesmo recado. O que isso te diz? Diz que os métodos foram passados adiante. Diz que o treinamento de 1998 nunca parou. O Sindicato do Crime não era uma organização que você pode prender e colocar numa cela. Era uma cultura institucionalizada. Enquanto houver alguém disposto a pagar pela morte e alguém com poder para esconder o corpo, o Esquadrão da Morte continuará existindo, apenas esperando o capuz certo para voltar a agir. A justiça no Brasil é um teatro onde o roteiro já vem escrito para os pobres morrerem no primeiro ato e os poderosos serem absolvidos no epílogo. Você ainda acredita que as instituições estão aqui para te proteger? Você ainda acredita que a polícia é o escudo entre você e o caos? Ou você já percebeu que às vezes o escudo é o que te esmaga contra a parede? Pesquise sobre a Operação Ígia ou os Meninos de Aracaju. Olhe para as fotos daqueles que foram presos
e veja quantos deles ainda estão no poder ou influenciando a política local. O Esquadrão da Morte não é uma página virada na história do Brasil. É uma ferida aberta que continua sangrando, alimentada pela nossa indiferença e pelo nosso desejo por soluções rápidas para a segurança pública. A próxima vez que você ouvir alguém gritar "bandido bom é bandido morto", lembre-se do Júnior e da sua camisa do Santa Cruz. Lembre-se do Manuel e da sua solidão. E acima de tudo, lembre-se das moedas sobre os olhos. Elas não servem para pagar o barqueiro no mundo dos mortos. Elas servem para cegar os vivos e garantir que a gente continue sem ver quem realmente está puxando o gatilho. Você pode até querer fechar os olhos agora, mas o silêncio dos canaviais continua gritando a mesma verdade que ninguém quer ouvir. E a próxima moeda pode estar sendo guardada para